Evangelho no Lar. Solicitamos a direção divina para essa reunião, em vibrações, sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, vibremos. Pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas. Pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local companheiro de trabalho, pelos nossos vizinhos e seus familiares, pelos nossos amigos e pelas pessoas que não nos querem bem. Pelo nosso lar e familiares e por nós mesmos, graças de Deus. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão. Desde que se considere apenas a vida atual, a principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não o são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Esta matemática está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pela diferença de qualidade e de aptidões de cada um. Se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isso, pergunte-se: por que Deus dá a pessoas incapazes de fazê-lo frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova de sabedoria e bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele chegasse à sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal, de qual forma que a prática do bem fosse resultado dos seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal, porque seria um meio de colocá-lo à prova moralmente. Mas, como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. Eis porque transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que o uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuem ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia, e o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuir por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não tem, já o teve e terá em uma outra existência. E outro, a quem tem agora, poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e resignação. A riqueza é para outros a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso de algumas pessoas fazem de suas riquezas, as vergonhosas paixões que a cobiça desperta. E pergunte-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria tal repartição de bens na terra. Entretanto, se em vez de limitar sua visão à vida presente, considerar um conjunto das existências,
vê que tudo se equilibra com justiça. Assim, o pobre não tem motivo para acusar a providência, nem de invejar os ricos. Nem esses têm motivos para se vangloriar-se do que possuem, se abusam da riqueza. Não será nem com decretos, nem com leis que limitam o supérfluo e o luxo que se poderá remediar o mal. As leis podem momentaneamente modificar o exterior, mas não o coração. Eis porque essas leis têm apenas uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens deixarem de se reger pela lei, quando os homens deixarem se reger pela lei da caridade.